Pessoal, boa noite. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, depois no último slide vocês vão poder saber um pouquinho mais, mas então eu sou a Daiana de Souza, eu faço parte da comissão gerencial do CRC, então tenho um trabalho em parceria junto com o Denis, que vai ser a segunda fala da nossa palestra. Espero que a gente tenha um bom momento aí de discussão sobre o assunto. É um assunto bastante relevante no mundo dos negócios, né? Na verdade, faz parte, inclusive, do nosso dia a dia. E aí eu gostaria até de combinar com vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, a gente pode interagir durante a palestra, acho que é bem tranquilo, até para a gente fluir no assunto, certo? Então, o título da palestra, então, é Porque o Lucro Não Vira Caixa, e aí talvez vocês já devem ter vivido algum momento, né, na organização, ou até por parte do cliente. Puxa, eu bati minha meta do mês e a geração de caixa não foi boa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso nesse tempo para entender um pouquinho melhor qual é o efeito do lucro e o caminho dele para o caixa. Então, aqui dando um spoiler, né, na palestra, ela poderia talvez até terminar aqui, mas a gente vai entendendo melhor ao longo da nossa conversa. Então, o Assaf já diz na literatura que mesmo empresas lucrativas, né, elas podem vir a ter problema na geração de caixa, muito em face do ciclo operacional. E aí, quando a gente fala do ciclo operacional, a gente está falando de todo o processo de compra, transformação, venda, revenda de produtos e serviços. Então, envolve todo o processo de operação da organização. Aí, aqui eu coloco também um dos tripés, né, e aí muito um olhar de indústria na questão de fornecedores, estoque e clientes. Outro ponto também que eu acho que é válido enfatizar é a questão de lançamento de novos produtos, que também exige uma necessidade de capital de giro. Então, às vezes, a gente faz um projeto, prevê um lançamento de uma nova linha de produtos e, às vezes, a gente não prevê o investimento ou o quanto eu vou precisar investir no estoque a partir daquela linha, ou até financiar o meu cliente para que ele compre aquele meu produto, né, e assim por diante. Fase de expansão de atividade também é uma das, digamos, fatores que demandam uma necessidade de caixa, e a própria modernização de produção, né, um investimento, às vezes, não só no quesito maquinário, mas também envolve uma necessidade em função de estoque e de cliente, como eu observei. Aqui o Padovese, então, ele também relata para nós a questão da contabilidade gerencial, está ligada às informações, e aí eu ressalto que não são dados, né, e quando a gente fala de informações, é informações úteis para a tomada de decisão. Pegar um dado isolado, né, ele sozinho não vai ter um efeito, mas quando ele se torna uma informação para a tomada de decisão, ele tem um efeito. E aí eu gosto de exemplificar, por exemplo, o próprio DRE, né, que é bastante comum a todos nós, fazer a entrega de um DRE dentro da organização, para a chefia, ou dentro até para um cliente, quem é um prestador de serviço, entregar simplesmente o DRE sem fazer algum comentário com relação ao ponto de equilíbrio, por exemplo, quanto o volume de vendas, a performance de vendas foi importante, o quanto o custo onerou aquele resultado operacional. Então, é uma informação que tu entrega com uma peça que faz parte do nosso dia a dia e que ela serve tanto para um planejamento, né, quanto para um controle. Aí tanto controle quanto avaliação de desempenho, a gente pode fazer uma relação com o próprio orçamento ou com a expectativa que a organização ou o cliente previu para aquele determinado período. E, por fim, a tomada de decisão. Com relação, então, à parte financeira, que é o que propriamente a gente vai enfatizar aqui, conversar um pouquinho mais. Então, a informação ela precisa ser objetiva, então ela tem que estar próxima do meu contexto, verificável, né? Então, ela tem que, quando a gente aborda a situação, ela precisa fazer sentido com aquilo que a gente está avaliando.
Por exemplo, a questão das vendas, estamos vendendo, mas numa condição de um prazo maior do que aquilo contratado, então é algo entendível de todo o contexto, a importância dela e a tempo, né? As informações, elas precisam, e esse eu acho que é o nosso maior gargalo, elas precisam estar, digamos assim, expostas em tempo de virar o jogo. Né? Às vezes tem informações que a gente não tem como aguardar o final do mês para poder tomar alguma ação e reverter o jogo nesse sentido. Então, acho que é importante enfatizar assim, esses pontos. Aqui eu trago também um slide, eu gostaria de comentar com relação à própria parceria. Então, quando a gente olha, por um lado, o empreendedor, né, que é uma pessoa com, como a gente costuma dizer, com brilho nos olhos, né, uma pessoa que aquilo que ele faz é tudo para ele, às vezes até uma pessoa que guardou dinheiro por um tempo e aí colocou um negócio. Então, é uma pessoa de coragem, né, porque vamos combinar que no Brasil tem que ter coragem para colocar um negócio, né, então é uma pessoa que bastante corajosa, inovadora. E, por outro lado, nós temos o contador com todo o conhecimento e a capacidade para alavancar esse negócio. Então, a importância dessa parceria, né? E aí, daqui a pouco eu vou compartilhar um videozinho para vocês, mas eu gostaria de comentar também a própria questão que a gente está vivendo hoje da era digital, né? O quanto é importante nós nos darmos contas de que a era digital veio para nos favorecer. Então, o tempo que a gente demandava, né, por vezes, talvez fazendo alguma obrigação acessória, hoje a tecnologia vai fazer para nós. Mas o quanto a gente pode, a partir das informações que a gente gera, apoiar, né, o cliente ou o dono do negócio ou quem a gente tem acesso dentro do nosso ambiente a alavancar um negócio, né? Então, através de monitoramento, através de indicadores, a gente tem essa capacidade e esse conhecimento para apoiar. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho o vídeo, que eu acho que ele retrata bastante o papel da parceria, e vocês vão enxergar o contador ali dentro desse vídeo. Então, esse vídeo retrata muito a questão da parceria, né? E aí eu gosto também de relatar, às vezes é comum a gente ouvir as pessoas julgarem, né, que a área contábil ela serve para registrar, fazer um registro econômico ou para fins regulatórios. Então, né, quem emite ou opina sobre isso é porque não conhece a técnica, né, porque a ciência contábil ela é ampla e ela nasceu para apoiar os negócios. Então, a gente tem essa condição, a gente tem essa capacidade, e eu acho que essa parceria ela funciona muito. Dentro do contexto, então, dos negócios, eu vou fazer algumas referências, então, a questão da sazonalidade. Então, dependendo do negócio em que a gente opera, né, às vezes tem uma questão de determinado período do ano, a empresa pode, em função das operações dela, ter uma geração de caixa ou não, então ela tem que ter um comportamento ou ações diferenciadas. A própria questão do mercado, né, o quanto ela
precisa saber, dentro do segmento que ela atua, qual é o comportamento que tem. A questão da rentabilidade, o quanto a empresa, né, o negócio está correspondendo à expectativa dos sócios. Os fatores econômicos também têm efeito, a questão do dólar, do petróleo, depende do segmento da empresa, a própria questão do PIB, competitividade, o quanto dentro do negócio do meu cliente ou da minha organização está tendo novos entrantes, né, o quanto isso está se tornando competitivo, o quanto está se mudando o modelo desse tipo de negócio que está se atuando. A questão de volume, então, volume de vendas ou até mesmo o número de contratos contratados dentro do mesmo uma prestação de serviço, os prazos de pagamento, né, o quanto eu tenho poder de barganha para negociar com os meus fornecedores para que eles me financiem a minha operação, os prazos de recebimento de clientes, o próprio giro do estoque, o quanto eu estou aplicando no meu estoque e o quanto ele está girando, né, ou está retardando alguma questão de caixa. Políticas de negócio, então, qual é a condição de venda que eu proponho dentro do meu negócio, qual é a condição de crédito para quem eu vou vender, qual é a condição, qual é a proteção que eu vou ter para determinado limite de crédito, vou ter uma garantia ou não vou ter, condições de produção, né? Muitas vezes a própria condição de produção, ela estipula uma condição de venda, olha, eu posso vender esse produto desde que seja numa quantidade X, em função do próprio lote de produção e, às vezes, até mesmo lote de compra, para que tenha uma competitividade. O EBITDA, né, que é o nosso poder de geração de caixa, e aí, muitas vezes, é utilizado numa avaliação de uma empresa, qual é o poder de geração de caixa, e obviamente, que há vários métodos, mas o EBITDA ele é um indicativo de poder de geração do negócio. E a geração de caixa. Por que eu cito tudo isso? Porque todos esses pontos e possivelmente muitos outros têm relação com o caixa, né? E o que as organizações fazem? Elas determinam procedimentos e políticas para preservar a saúde financeira delas, dentro dessas rúbricas. Aí aqui eu trago ciclos, então, só para... Quando a gente fala do ciclo operacional, como eu bem relatei antes, então a gente está falando de toda a operação. Então, num exemplo de uma indústria, desde o pedido de compra até o recebimento da venda, né? Aí, deixa eu utilizar. Então, aqui teria a compra do pedido, o recebimento, a estocagem, nesse exemplo. Aqui a gente tem a transformação do produto, aqui tem a venda dele e aí, por fim, o recebimento. Então, todo este processo, né, a literatura nos indica que é o ciclo operacional da empresa. Com relação ao ciclo econômico, que também é citado, a gente está falando, aí faz-se uma leitura muito de DRE, né, no momento em que tu registra o teu custo, o teu CPV. Então, no momento que recebe as compras, eu já tenho um registro físico, digamos assim, deste bem, até o momento da saída dele, né? Então, se a gente fizer uma leitura de DRE, a gente está falando de um CPV e de uma receita, né? Para fazer uma analogia. E o ciclo financeiro, ele seria aqui, entre o pagamento, né, da minha compra até o recebimento da minha venda. Então, qual que é o mundo perfeito aí, né? É o meu fornecedor financiar todo este período, ou seja, esse meu pagamento da compra acontecesse depois do meu recebimento. Aí eu não teria descompasso de caixa. Então, por vezes, eu posso ter a receita já registrada no meu resultado, mas eu ainda não tenho recebimento no meu caixa, dependendo do ciclo que eu estou trabalhando. E aqui é um exemplo, né, típico, onde o meu fornecedor eu pago antes do meu recebimento da venda. Então, aqui o Assaf também ele reforça o quanto o ciclo operacional ele pode acelerar ou retardar a minha entrada de caixa, né? Então, dentro dos exemplos que já relatei. A gestão do tempo, então, a gente costuma utilizar os indicadores, principalmente ali do tripé de fornecedores, estoque e clientes,
em dias, justamente para fazer uma analogia com curto prazo, né, e longo prazo, ou circulante e não circulante, como é o nosso mundo. Então, quanto maior a quantidade em dias do meu ciclo operacional, maior a minha necessidade de capital de giro. Uma gestão eficiente, então, dentro dos meus recursos, seria maximizar o retorno deles, né? Então, ter ações focadas para que aquilo que eu necessitar aplicar, eu acelere o retorno, ou seja, o giro do estoque, às vezes é uma campanha de vendas, para que eu tenha um giro dele, ou uma própria campanha para a questão de venda, né, numa condição mais competitiva. E a própria questão da minimização dos custos. Por quê? Porque até numa questão de tomada, né, digamos assim, que necessite dentro da minha gestão, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu posso tomar alguma ação e ter um fôlego de imediato, mas eu venho a ter um custo muito alto nos meses posteriores. Então, digamos assim, aqui seria a perfeição, né, por isso que é chamado de eficiência, em função da maximização desses retornos e a minimização dos custos. Aqui eu trago, então, um balanço patrimonial bastante sucinto, só para fazer analogia com os próximos slides que eu vou comentar. E aí, aqui, algumas rúbricas com relação ao ativo circulante, então, disponibilidade de valores a receber e estoque, de forma bastante sucinta, como eu comentei. A parte de investimentos e a parte do passivo circulante aqui. O fluxo de caixa indireto, então, ele tem por característica a competência, né, diferente do direto, que é o caixa. Então, nada mais é que a gente olhar a questão do lucro ajustado, né, com os efeitos, eliminando os efeitos que não, as rúbricas que não têm efeito de caixa e considerando as variações patrimoniais. Então, por isso que eu trago o balanço para fazer referência. Então, o fluxo de caixa, ele é a variação entre as entradas e as saídas. Então, quando a gente olha a demonstração, que deve ser comum já para vocês, eu olho minha disponibilidade, né, tudo que eu tenho, caixas e bancos, meu saldo inicial, e toda a variação do meu patrimônio vai fechar com o meu incremento ou recuo do meu saldo final de disponibilidade. E o fluxo de caixa, então, ele é retratado em 3 atividades. Então, atividade operacional, que tem relação com o objeto da organização, a atividade propriamente dela, né? Aí dentro do ciclo que a gente já comentou. A parte de investimentos também. Então, compreende todas as aquisições e de vendas de maquinário ou de veículo que a empresa possa vir fazer, está dentro dessa atividade de investimento. E aí eu ressalto bastante a questão do ROI, né, que é muito comum na teoria, a gente estuda muito isso, mas na prática há um descompasso entre fazer um investimento e por vezes não se fazer uma análise de retorno, né? Aí vou pedir a permissão do Denis aí para plagiar ele numa conversa que a gente teve, onde ele disse: o empresário ele se emociona com o investimento e esquece de fazer o cálculo para ver se aquilo vai dar retorno dentro do que se espera, né? Então, eu ressalto bastante essa questão do retorno do investimento, até porque tu pode, em algum momento, na hora de captar, né, fazer casar essa questão de começar a comprometer, fazer os pagamentos na medida que isso começar a gerar caixa. E, por fim, os financiamentos, então, aqui, que eles podem ser tanto de capital de terceiros, né, nas instituições financeiras, quanto capital próprio dos sócios, a própria questão da remuneração do acionista, então, dividendos, toda essa parte entraria dentro das atividades de financiamento. Aí eu trago um exemplo aqui das atividades, então, operacionais. Aí, como eu relatei ali, então, partindo nesse exemplo de um lucro de 900 mil, né, a empresa teve o lucro líquido no exercício,
fez o ajuste, eu estou considerando aqui um ajuste sem efeito de caixa, depreciação e amortização, que isso é bastante comum, mas às vezes tem outras rúbricas que também são tratadas, provisões, por exemplo, né, alguns tipos de provisões. Neste caso, eu estou considerando que o fornecedor está me financiando, eu tive um apoio, né, para o caixa com relação a isso. Na questão da rúbrica de estoques, então, eu acabei investindo em estoque, então tomei o dinheiro para investimento e acabei financiando o meu cliente, os meus valores a receber. Aqui eu, digamos, resumir, coloquei outras contas patrimoniais, assim, de efeito, então, e neste caso deu um apoio no caixa. O final do fluxo de caixa de operação, neste exemplo, então, ele foi negativo. Mesmo eu tendo o meu lucro, né, a empresa tendo lucro, o fluxo de caixa de operação dela foi negativo 480 mil. Então, por que o lucro não virou caixa nesse exemplo? Porque, digamos, claro, teve outras rúbricas, mas de forma mais relevante, porque eu financiei o meu cliente. Eu trago também aqui um gráfico, que é um dos indicadores, na verdade tem uma série de indicadores, mas só para fazer relação com esse assunto também, que pode ser utilizado, é o quanto do meu lucro eu gero de fluxo de caixa de operação, né? Então, neste caso, eu gerei 900 mil e o meu fluxo de caixa de operação foi negativo 480. Seguindo, então, a leitura do fluxo de caixa, aqui eu tenho o capítulo das atividades, então, de investimento, e aí nesse cenário aqui eu considerei que a empresa fez um investimento de 2.160.000. Então, o meu fluxo de caixa a partir dos investimentos, né, então ele já ficou mais negativo, 2.640.000. E aqui pode ser N investimentos, né? A questão que eu relatei de maquinários, até de veículos, né? Relacionado à operação da organização. E aqui também eu compartilho um indicador que também é utilizado, é o quanto que a empresa investe o índice sobre a depreciação dela, né? Isso é bastante comum também nas indústrias, até para que não haja uma deteriorização do parque fabril, né? Eu preciso estar sempre investindo. Então, talvez é um indicador que vocês já conheçam, né? E aí, neste exemplo, a empresa está fazendo quase que um investimento superestimado dentro daquilo que ela tem de depreciação e amortização. Ou até mesmo, né, pode, em determinado período, ter congelado o investimento e agora ter feito algo significativo. Seguindo, então, o nosso fluxo de caixa, aqui a gente tem, então, as atividades de financiamento. E aí, neste caso, houveram duas situações. Uma, eu tomei, então, capital de giro em instituições financeiras, neste caso, 2,5 milhões, e teve um aumento de capital por integralização a partir dos sócios. E aí, por fim, o meu fluxo de caixa a partir, então, dos financiamentos, eu fiquei com 610 positivo. Aqui também é um indicador que eu compartilho, né, bastante comum, que é o quanto do meu endividamento líquido, né? Então, o meu endividamento bruto menos a minha disponibilidade seria o endividamento líquido, sobre o meu EBITDA, qual é o meu índice. E aí eu já tive experiências de analisar empresas, empresas que chegaram a 7 pontos o índice e entraram em recuperação judicial. Então, esse é um índice bastante importante para a gestão financeira, acompanhar o quanto do meu poder de geração de caixa eu estou endividado. Aqui eu compartilho também, então, o fluxo de caixa completo, então, desde o meu caixa inicial, né, os meus fornecedores, então, as informações que a gente já trabalhou nos slides anteriores, então, o quanto o meu fornecedor me apoiou, o quanto eu investi em estoque, que eu, né, consumi do meu caixa, o quanto eu financiei o meu cliente e o efeito das outras operações. Se eu analisar até aqui, eu estou falando que essa parte é o meu fluxo de caixa operacional da organização.
Aqui os investimentos, então, o quanto eu investi, e a partir disso, né, fiz tomada, que a gente avaliou ali a parte do próprio e dos terceiros. E aí concluí o período com uma variação de 610 mil a mais no caixa final. Aqui eu também trago, que eu acho que é relevante, a questão da responsabilidade com relação à parte financeira. E aí pode ser um parecer muito particular meu, mas o que eu percebo? Que há um domínio, né, por parte da questão econômica nos negócios, né, nas organizações. No meu caso, a minha experiência é dentro de organizações, né, mas, por outro lado, a parte financeira, há uma carência, principalmente com relação às lideranças. O que elas tomam de decisão no dia a dia e qual o efeito que isso tem no caixa. Elas têm na ponta da língua o efeito econômico, mas o efeito caixa, não. Então, assim, e aí a própria literatura aqui já relata, né, que essa preocupação da gestão financeira, ela não pode ser exclusividade da área financeira, ela precisa ser de todos os setores da organização, ou seja, o cliente, né, todas as áreas têm que ter esse comprometimento. Aqui eu cito alguns exemplos, né, então, por exemplo, na área da produção, voltadas à melhoria do caixa, aceleração de retorno, né? Então, a alteração nos prazos de fabricação de produto, às vezes e aí tem muita relação com a melhoria da produtividade. Às vezes eu tenho um processo ou um produto que eu preciso demitir ele, né? Que ele está consumindo muita necessidade de capital de giro para a empresa, não estou conseguindo girar, não estou conseguindo ter rentabilidade, não estou conseguindo ter o melhor custo, então isso está me onerando o caixa, então às vezes eu preciso desligar alguns produtos da minha linha. Com relação à área de compras, a importância das negociações estarem ajustadas com a disponibilidade de caixa. Às vezes, numa negociação, o meu fornecedor me dá uma proposta que eu posso comprar uma quantidade maior, então é importante que eu lembre do caixa, que eu preciso também prolongar prazo com relação a isso, porque senão eu vou comprometer o caixa da empresa. O outro ponto, que aqui também era a sincronização, então, entre os prazos de compras e de recebimento de cliente, né, que é conforme o gráfico, o slide que a gente viu, o quanto ele pode me financiar, o fornecedor pode financiar o meu ciclo também de recebimentos, e aí isso eu acabo melhorando a minha gestão do caixa. A área de vendas, então, também pode trabalhar com as questões das metas de crescimento, mantendo a política, digamos, da empresa, porque, por vezes, eles querem ampliar as vendas, mas eles também querem dar prazos, e aí isso vai gerar investimento de caixa, né? Então, prazos concedidos ou hábitos de pagamento, isso é importante ser avaliado. E alguns exemplos da própria área financeira, né, na questão de agilidade das cobranças, para que tenha uma eficiência, às vezes até tem algumas condições, se pagar um pouquinho antes tem um desconto, então avaliar esse tipo de comportamento, isso também acelera a informação para o caixa. E outro cuidado também é a questão com relação ao endividamento, então, da organização e dos compromissos contratados. Né, tomar um valor, né, numa instituição financeira, se comprometendo com um valor de parcela que vai ser maior que a minha geração de operação, o resultado vai ser eu ter que tomar para poder pagar. Né, então, outro exemplo referente a isso. Aqui eu listo alguns indicadores, né, que apoia bastante a gestão financeira. Então, como eu relatei, tem números, mas eu cito alguns. Então, a liquidez corrente, que é bastante comum para nós, né, que é a variação do ativo e do passivo circulante, o quanto que eu tenho de ativo para cada passivo circulante. A liquidez seca, que ela isola a questão do efeito do estoque, em função de talvez não ter uma liquidez imediata. O giro de pagamentos, né, então, por quantos dias eu estou sendo financiado pelos meus fornecedores. O giro de estoque, o quanto do valor que eu estou aplicando no meu estoque está demorando para girar e virar uma receita. Meu giro de recebimentos, então, quantos dias o meu cliente está
levando para fazer o pagamento, o próprio ciclo operacional que a gente viu, né? Então, quanto menor o ciclo operacional, né, melhor para a questão do caixa, e o ciclo financeiro também, que aí é o descompasso entre o que eu tenho para pagar e o que eu tenho para receber. Um outro indicador que também é bastante comum dentro das organizações é a geração de caixa operacional sobre o faturamento, que é a receita bruta. Então, às vezes, estipulo até como uma diretriz de orçamento. Olha, nós tivemos uma geração operacional de X%, nós precisamos trabalhar com as nossas atividades para que a gente tenha uma alavancagem também nesse indicador. E a dívida líquida sobre o EBITDA, que a gente também já falou um pouquinho, que é importante acompanhar ela. Da minha parte era isso, eu não sei se eu fui muito rápida. Se vocês têm alguma pergunta, querem fazer agora, ou já passo a palavra de imediato para o Denis e ele segue com o assunto. Alguma observação? Não? Tá bem, muito obrigada. Bom, eu sou o Denis Carraro, também atuo junto ao Conselho na Comissão de Estudos em Contabilidade Gerencial, coordeno nessa gestão 2018-2019, e trabalhamos junto lá com a Dayana aí nessa atividade junto ao Conselho. Meu papel aqui é trabalhar nessa complementação do enfoque que a Dayana colocou. Ela enfocou mais a questão do fluxo de caixa pelo método indireto, que é em cima das variações patrimoniais, e a minha ideia aqui é colocar um pouco também daquilo que, na realidade das empresas, também é importante no sentido de administrar o caixa pelo que a gente chama de método direto. Então, na realidade, ter a visão econômica ela é interessante, importante, e também a questão financeira associada para efeito de análise. Eu coloquei um primeiro slide, colocando principalmente a questão de que o investidor, a empresa, o novo negócio, sempre ele está sujeito a uma decisão quando, na realidade, eu identifico que a rentabilidade desse negócio ele é atrativo para o investidor. Então, isso seria uma prática interessante da gente trabalhar nas nossas organizações, de avaliar, sempre que eu vou fazer um investimento, qual é a rentabilidade que eu vou ter nesse investimento, qual é o prazo de retorno. Então, consequentemente, isso é um fator de decisão. No momento que eu identifico um novo negócio, uma ampliação de negócio, quero saber qual é o resultado que isso aí vai me gerar de caixa e, portanto, saber se vale a pena investir ou não. Com isso, eu associo, depois de uma decisão de investimento, eu associo a importância das demonstrações contábeis. Ou seja, se eu for olhar lá no meu banco de dados e pela metodologia de elaboração do balanço patrimonial, eu consigo identificar toda a estrutura que foi utilizada para fins de colocar esse empreendimento em operação. Eu vou ter toda a aplicação de recursos, o que eu investi, seria um investimento, o meu ativo, maquinário, capital de giro lá associado ao estoque, enfim, necessidade de capital de giro para financiar clientes. Então, na realidade, eu vou ter nessa descrição as necessidades de investimento para esse negócio realmente entrar em operação. E, é claro, eu vou ter que detectar, então, identificar quais são as origens de recursos. Se eu vou trabalhar com capital de terceiros, capital próprio, normalmente a gente mescla os dois, enfim. Então, a estrutura patrimonial me dá condições de analisar se aqueles investimentos que foram projetados aqui, eles estão, na realidade, se realizando ou sendo administrados ou gerenciados da maneira como foram planejados. E essa operação, ela passa a dar um resultado na questão de gerar a receita e todos os gastos, e aí eu vou fazer uma ênfase, como a Dayana colocou, na questão operacional. É fundamental, seja eu estar trabalhando com as demonstrações contábeis ou trabalhando lá na parte financeira, separar cada situação. O que é uma atividade operacional e o que são outras atividades de investimento e de financiamento. Cada situação eu tenho uma solução diferenciada. Então, na realidade, no momento que eu gero
um determinado resultado, aí sim, esse resultado eu posso avaliar se ele está efetivamente sendo atingido no montante que nós esperávamos no início. Então, com isso, eu coloco a ênfase vamos dizer assim, da questão empreendedora, de que eu vou investir em algo que realmente me é atrativo e que vai me rentabilizar o capital investido, e as demonstrações contábeis nos possibilitando essa análise de estar avaliando se a gente está atingindo ou não este resultado. Aí eu colocaria 3 pontos aqui que são fundamentais: a diferença entre lucro, caixa e valor. Ok? Então, o lucro, na verdade, eu vou identificar lá na demonstração de resultado, é um resultado econômico. Se eu tiver um lucro, eu vou dizer que um dia esse lucro vai ser caixa. Se eu tiver um prejuízo, eu vou poder dizer que um dia eu, na realidade, vou ter falta de dinheiro no meu caixa, né, porque eu estou apropriando esses valores todos por competência, e aquele resultado final, um dia, ele vai se realizar, seja como lucro ou seja como prejuízo. Quando eu estou olhando o caixa, é uma visão pontual, daquele momento, é uma fotografia. Pode estar sobrando dinheiro ou faltando dinheiro. E aí eu tenho que tomar as decisões pertinentes para ver como é que eu equilibro. Daqui a pouco a minha operação não está gerando caixa suficiente para pagar a atividade necessária, operacional, então daqui a pouco eu vou ter que buscar empréstimos, algo nesse sentido, para poder financiar a minha operação. Ou está gerando caixa, mas não o suficiente para cobrir as necessidades de investimento. Então, daqui a pouco eu vou buscar recursos para financiar esse investimento e em complementação ao que a operação me gera. Então, o caixa ele tem uma visão pontual e, na realidade, ele pode me enganar, né? Ele pode estar sobrando ou faltando. Eu posso dizer que neste mês vai sobrar dinheiro. Só que lá no dia 5, como eu tenho que pagar a folha de pagamento, vai faltar. Lá no dia 15, no dia 20, dia de pagamento de tributos, enfim. Então, eu posso ter ciclos dentro do período mensal, que, embora no mês esteja lá um caixa positivo, no meio do período posso ter deficiências de caixa. E aí eu tenho que achar solução para isso. E o conceito de valor. Então, o conceito de valor está associado a atingir uma expectativa de retorno dos sócios. Então, a gente também deve privilegiar dentro da empresa se a empresa está conseguindo agregar valor ou não. Ela pode estar gerando lucro, mas não valor. O valor seria eu estar gerando um resultado acima da expectativa dos sócios. Então, né, mais ou menos de um exemplo bastante rápido, vamos dizer que o sócio ele almeja um retorno de investimento de 12% ao ano, ok? E aí eu vou achar o meu resultado contábil, lá, o econômico, e vou avaliar se eu estou chegando nesses 12%. Então, se eu estiver gerando um resultado superior aos 12%, eu posso dizer que a empresa está agregando valor. Ou seja, está gerando um resultado, uma rentabilidade em cima do investimento superior ao que o sócio estava esperando. Ou eu posso ter um lucro, mas um lucro inferior àquela expectativa dos sócios. Então, aí entram os conceitos de valor agregado, né, valor econômico agregado e, consequentemente, rentabilidade àquilo que os sócios, né, almejam do negócio. Ok? Então, é importante ter essa visão, porque essa é uma visão de longo prazo, mas é claro que se a gente administrar bem tanto o resultado econômico quanto o resultado de caixa, há uma boa tendência da gente realmente conseguir agregar valor ao negócio. Então, eu coloquei aqui o resultado econômico, o resultado financeiro de curto prazo e um resultado superior ao esperado. Acho que são 3 elementos de análise importantes na gestão das organizações que nós temos que levar em consideração para efeito de orientar os nossos empresários. Eu coloquei esse exemplo de uma forma bem simples para retratar um pouco essa questão de resultado econômico e resultado de caixa. Se eu tiver de uma forma bem simples, vamos dizer assim, 5 operações na minha empresa, qual delas faz efeito no resultado econômico? Então, se eu fizer uma venda à vista ou uma venda a prazo, ambas eu vou ter que registrar a receita por competência, vai gerar uma receita do período, um faturamento de 5.000.
ok? Depois, compra à vista e compra a prazo é investimento de capital de giro. Eu não posso levar isso para o resultado. Isso vai lá para o meu estoque e fica aguardando o momento da venda. Então, aqui eu estaria retratando investimentos feitos pela empresa que vão afetar o caixa e vão gerar efetivamente resultado econômico quando eu vender, que daí seria o item 5 aqui, que eu baixo o estoque. Então, nesse exemplo bem simples, eu estou dizendo que eu tive uma venda de R$5.000, que eu baixei 3.000 do meu estoque e que eu tive um resultado da atividade operacional de 2.000. Se eu pegar esse mesmo exemplo no mesmo mês, como ficaria o resultado de caixa? Então, é claro que no caixa, se a venda é à vista, ele vai dar efeito direto. Se a venda é a prazo, o efeito vai dar lá no segundo mês. A compra é à vista, ele vai dar um efeito no caixa direto. Se a compra é a prazo, ele vai dar o efeito só no outro mês. Então, no caixa, eu tenho situações diferenciadas do resultado econômico. E a baixa do estoque, ele não afeta o caixa, porque ele afeta pela compra, pela compra, né? E não pela venda efetivamente. Então, se eu fizer aqui uma fotografia do mês em análise, eu estou dizendo que eu tive um lucro econômico de 2.000, que está lá na demonstração de resultado, e eu vou olhar lá no caixa, faltou 500, certo? Que é claro que, como eu tinha uma reserva financeira de 800, eu fiquei com 300 no final do período. Digamos que eu não tenha tido nenhuma operação no mês 2, aí as coisas vão se igualar. Eu vou ter um recebimento aqui de 3.000 e vou pagar aquele fornecedor de 500, e vou ter um resultado de caixa de 2,5. Então, por isso que a gente acaba colocando que um dia o resultado econômico ele vai ser caixa. Nesse caso aqui, ele foi um déficit de caixa no primeiro mês e um superávit de 2,5, que fecha os 2.000 de resultado econômico, né? Então, lá no final, o que eu vou ter? 2.000 do lucro e mais os 800 que eu tinha no início, 2.800. Então, aqui, acho que de uma forma bem simples, a gente consegue demonstrar o efeito que eu tenho das minhas decisões na minha atividade operacional. Eu acho que, como a Daiana colocou com bastante propriedade, a decisão de investir capital de giro, por hipótese em estoque ou financiar clientes, vai fazer impacto direto aqui na minha necessidade de ter caixa para suportar essas decisões de investimento. Eu coloquei aqui de uma outra forma, né, o fluxo de caixa. É claro que aqui tem uma série de anomalias, porque eu estou misturando aqui nas minhas entradas o que é operacional, do que é investimento e do que é financiamento. No fim das contas, né, o bolso é único, mas para efeito de análise eu tenho que separar o que é resultado efetivo ou recebimento daquilo que é a minha atividade operacional, o ciclo operacional da empresa, e o que é geração de caixa de outros tipos de atividade de investimento e financiamento. Então, eu preciso analisar isso de forma separada. E a mesma coisa nas saídas. Aqui eu coloquei uma série de gastos da atividade operacional, mas coloquei aqui no meio uma compra de máquina, não tem nada a ver com a atividade operacional. Eu vou usar essa máquina para me gerar melhoria na minha atividade operacional e, por conta disso, ela vai me gerar caixa operacional e, consequentemente, o recurso que eu preciso para pagar esse investimento. Pagamento de empréstimos, que eu estou fazendo frente ao capital de terceiros, e coloquei aqui resultados distribuídos, né, distribuição de dividendos, que também não está relacionado com a atividade operacional. Eu vou distribuir dividendos se a empresa gerar resultado positivo, e aí sim os sócios vão decidir se distribuem ou deixam para reinvestimento. Basicamente, eu coloquei alguns pontos importantes de analisar, se eu estou olhando o caixa, e aí alguns exemplos, né? Talvez aí na vida profissional a gente já se deparou com várias situações desse tipo, quando a gente está orientando os nossos empresários.
Digamos que eu tenho uma empresa que faz locação de equipamentos ou de veículos, a receita da atividade operacional dela é da locação. Se ela vender, é porque esse bem não é mais útil na minha atividade operacional. Então, ele deixou de ser útil, ele passa a ser, se eu vender, uma receita da minha atividade de investimento, porque daqui a pouco eu vou ter que repor este equipamento. Pegar o exemplo aqui, por exemplo, pegar o exemplo de uma empresa que aluga equipamentos, materiais de construção, por exemplo. Né? Eu aluguei para uma furadeira, seja lá o que for, ok? E aí essa furadeira, quem locou esse equipamento, acabou, de alguma forma, estragando o equipamento, deixou cair, seja lá o que for, e aí eu vou cobrar uma indenização desse cliente. Então, a receita da locação, ela é da atividade operacional. Agora, a indenização que ele me pagar é como se eu estivesse vendendo o equipamento para ele. Então, eu não poderia colocar isso como uma receita da atividade operacional. Ele seria um recebimento de venda de equipamento, que certamente eu vou ter que recomprar um equipamento para poder continuar a minha atividade operacional. A mesma coisa se eu pegar uma locadora de veículos, enfim, enquanto eu estou locando o veículo, é uma receita da operação. No momento que eu vender esse veículo, deixa de ser uma receita da operação e é uma receita de investimentos. Então, quando eu estou olhando o caixa, é importante a gente olhar cada situação da empresa e, no caso, qual a aplicação efetiva de cada um deles. E eu tenho vários exemplos aqui que, né, a gente acaba tendo na prática e somando um pouco de conhecimentos nisso, né? O imóvel próprio com aluguel acima ou abaixo do valor de mercado. Às vezes a gente chega na empresa, como o imóvel é próprio, o sócio diz, eu não tenho gasto com aluguel. Não, só um pouquinho. Na realidade, tu deveria estar apropriando ou pagando uma remuneração, mesmo que seja na tua pessoa física, mas a empresa tem esse custo, ela precisa ter uma localização. Ou ela vai alugar, pagar, ou ela vai alugar com o próprio sócio, e, em tese, teria que estar gerando resultado operacional para pagar esse gasto. Então, de alguma forma, teria que ter um valor alocado aí desse custo de aluguel. Prolabore variável de sócios, é muito comum, né, os sócios dizem, quanto é que sobrou esse mês? Então, vou retirar esse valor. Então, outra questão importante. Na realidade, um sócio, se ele estiver trabalhando na sua atividade operacional e ele for uma pessoa técnica daquela área, um engenheiro, por exemplo, que tem uma empresa de construção civil, um médico que tem uma clínica da área da saúde, um fisioterapeuta que tem também uma clínica de um espaço de saúde, algo nesse sentido. Então, na realidade, um sócio ele pode ter 3 tipos de remuneração. E se eu não separar isso também para efeito de análise, isso acaba me prejudicando. Uma das remunerações que ele pode ter é pelo serviço técnico. Ele prestou um serviço que um profissional prestaria, então eu posso remunerá-lo por aquele serviço. Eu sou um radiologista, por exemplo, e eu faço os laudos, por hipótese, um médico, enfim, e eu faço os laudos. Então, se ele não fizesse, eu estaria pagando um profissional para fazer os laudos da minha empresa. Então, é importante que eu relacione um gasto aí relativo à atividade técnica dele. Então, ele pode ser remunerado pela atividade técnica, ele pode ser remunerado pelo prolabore, né, ou seja, pela gestão. Então, um tempo ele atende clientes, outro tempo ele acaba fazendo a gestão da empresa, então ele pode ter um ganho, né, uma remuneração de prolabore, e aí se a empresa gerou lucros, eu vou ter distribuição de dividendos. Então, isso também é importante da gente avaliar internamente, ou seja, a remuneração dele tem que estar atrelada àquilo que ele efetivamente está contribuindo para a operação e, gerando lucro, ele tem uma geração de distribuição de lucros. Então, é importante, quando nós estivermos trabalhando lá, enfim, orientando os nossos empresários, que a gente diga que ele tem que tirar uma remuneração, vamos dizer assim, fixa de prolabore e
Aquilo que for variável é porque teve lucros. Aí eu posso dizer que o Prolabore é um gasto operacional e os lucros, na verdade, o excedente é distribuição de lucros. Aquisição financiada de bens, parcelamento de tributos. Então, né, na realidade, se eu deixo de pagar um tributo, é como se eu estivesse pegando um empréstimo, né, no mercado. Não é com os bancos, mas é com o governo. Então, se eu acabar deixando tributos para trás e lá no final do período fazer um refis, um PERT, um refaz, seja lá o que for, isso é como se fosse um capital de giro. Então, o parcelamento de tributos, eu diria que é uma fonte de financiamento da empresa. O tributo ele é da atividade operacional, mas quando eu deixei de pagar esse tributo, ele acabou sendo uma fonte de captação de recursos que depois eu vou parcelar e financiar e pagar no decorrer do tempo. Movimentação financeira de outras empresas também é comum, às vezes eu tenho 2, 3, 4 negócios e acabo fazendo uma transição de numerário entre uma empresa e outra. Importante saber, né, e separar essas questões. E pagamentos realizados fora do prazo. Então, aí, no caso, os atrasos mensais, porque se eu tiver problema no caixa, eu vou deixar de pagar e, consequentemente, vai melhorar o meu caixa naquele momento. Mas eu não posso me enganar porque, na verdade, eu estou deixando uma dívida para trás que um dia eu vou ter que pagar. Então, esse acompanhamento é importante porque daqui a pouco eu posso melhorar o caixa deixando de pagar alguma conta e eu acho que a coisa está boa, né, e acabo usando aquele adicional, aquele recurso adicional para alguma finalidade e depois vai me faltar realmente para cobrir o capital de giro da operação. O que a gente coloca, né? Que é importante a gente separar todas essas atividades, ou todas essas entradas e saídas, no que é operacional, no que é de investimento e o que é de financiamento. Aqui eu estou com o método direto, a Daiana observou na questão do método indireto, que é as variações patrimoniais. Aqui eu estou montando a mesma demonstração, com os mesmos conceitos de separar em atividades, só que aqui eu estou olhando efetivas movimentações financeiras, entradas e saídas de dinheiro. E aí, quando eu olho aqui esse período todo, é claro que tem que observar se existe sazonalidade, enfim, né? Daqui a pouco estou botando 3 meses, mas é uma empresa que realmente 2, 3, 4, 5 meses opera numa atividade operacional negativa e depois recupera no decorrer do tempo. Cada negócio eu tenho que analisar isso. Mas se eu for analisar aqui, eu estou dizendo que essa empresa não gerou caixa na sua atividade operacional. Na realidade, ela precisou de recursos para cobrir todo o giro das suas operações. E ainda precisou de mais 6 mil para investimento. Então, eu tive que buscar a origem de recursos para cobrir os 1.100 de necessidade de capital de giro, 6 mil para cobrir os investimentos e fui buscar, então, recursos de financiamento, parte com terceiros e parte com sócios, capital próprio, e ainda paguei um pouco da dívida que eu tinha, então gerei um caixa de 8 mil e alguma coisa, né? Então, no final do período, o meu caixa, que era 1.200 no início, ficou 2.600. Eu aumentei o caixa em 1.400. Mas, importante, não foi das atividades operacionais, foi porque eu busquei recursos com sócios e com terceiros aqui no caso. Então, no momento que eu separo isso, eu consigo demonstrar de uma forma bastante interessante como é que está o giro das operações e como é que está a minha relação de endividamento e outras questões. Bom, e acho que uma questão importante também, a gente acaba trabalhando nessa questão junto a alguns clientes, estruturando um modelo de resultado com o enfoque financeiro. Então, isso aqui é o meu fluxo de caixa numa estrutura de resultado, mas
com enfoque financeiro, ou seja, entrada e saída de dinheiro. E é importante separar o que é margem de contribuição, ou seja, separar somente o que é os gastos variáveis dos fixos. Aqui eu estou fugindo dos conceitos contábeis, lá na contabilidade, na demonstração de resultado, eu vou colocar lá um resultado, o meu custo e a minha despesa separado. Aqui eu não estou preocupado com custo e despesa, estou preocupado com variável e fixo. Porque se eu separar variável e fixo, eu consigo depois dimensionar um ponto de equilíbrio, aquele momento que a empresa começa realmente a gerar lucro. Eu comecei o mês, estou devendo já todo o meu gasto fixo, eu vou trabalhar até o dia 20, 25 para pagar o gasto fixo, e a partir dali eu começo a ter lucro. O lucro é a minha margem de contribuição. Então é importante ter essa visão. E depois eu estou separando aqui as demais bases de estrutura. O que é gastos, despesas financeiras, o que é investimentos, o que é financiamentos, o que é distribuição de lucro, e o resultado final, que aqui eu não estou falando em lucro ou prejuízo, eu estou falando em variação do caixa. Entre tudo que entrou e tudo que saiu, qual foi a variação que teve no caixa. Tá? Então, eu posso montar o meu fluxo de caixa pelo método direto, separando as atividades operacionais das atividades de investimento e de financiamento. Então, uma forma diferente de representar a mesma informação. Tá? Então, quando eu vou analisar lá junto ao meu empresário, eu vou dizer, olha, qual é o resultado operacional que a empresa teve? Aqui é que eu tenho que gerar caixa suficiente para suprir as necessidades de investimento, cobrir o capital de terceiros e distribuir lucros para os sócios. Então, um resultado operacional tem essa finalidade, de investimento, de pagar capital de terceiros e de remunerar os sócios através da distribuição de dividendos. Peguei um exemplo aqui da área da saúde, porque é muito comum, então, a gente ter as nossas empresas e operar em mais de um negócio. Então, se eu olhar segmentado cada negócio, eu também me permite uma análise de saber qual é o negócio que é mais atrativo ou não. Vamos pegar o exemplo de uma concessionária de veículos. Ela é um exemplo interessante, porque uma concessionária tem pelo menos 3 negócios. Pode ter até mais. Eu tenho uma área de venda de veículos, que se eu receber um veículo usado, na verdade eu estou comprando um estoque, que depois eu vou ter que revender, ou boto na loja para vender e vou ter que ter capital de giro para sustentar a operação até a venda, ou eu vendo ele direto para uma revenda de independente, coisa desse tipo, que é muito comum. Eu tenho um negócio de peças, que eu vou atender lá no meu balcão ou outras oficinas, e atendo a minha própria oficina. E eu tenho um negócio de serviços, assistência técnica, que vai prestar serviços tanto para clientes externos, como também para a área de veículos, por exemplo, lá quando eu estou tratando garantia e coisa desse tipo. Então, se eu pegar uma concessionária de veículos, ali eu posso ter pelo menos 3 grandes negócios, cada um com seus clientes específicos, cada um com seus gastos específicos. Né? E aqui eu peguei um exemplo aleatório da área da saúde, uma clínica e um espaço de saúde, por exemplo. Então, eu teria 3 negócios nessa operação. Se eu conseguir, através das minhas demonstrações, separar alguns elementos que são diretamente relacionados a esses negócios, eu tenho uma grande contribuição para efeito de análise. Então, se eu fosse analisar aqui o resultado da fisioterapia, uma margem de contribuição relativamente baixa em relação aos outros 2 negócios, ok? Mas eu vou pensar assim, tá, mas a fisioterapia, qual é a contribuição que ela me dá? De alguma forma, ela me traz clientes específicos. Então, se vier alguém para fazer uma recuperação de saúde, né, por um atendimento de fisioterapia, é um momento de, daqui a pouco, eu mostrar o meu trabalho, fazer a recuperação da saúde desse paciente ou desse cliente e dizer para ele que agora ele não precisa mais recuperar a saúde, mas ele tem que manter a saúde. Então, daqui a pouco, eu vou oferecer para ele outros serviços na minha área. Vou tentar reter esse cliente com outro objetivo, né,
oferecendo para ele um outro negócio. Muito comum, né? Pegar aí o salão de beleza, por exemplo, né? Então, lá tem a manicure, tem a parte de tratamento lá, o corte básico especificamente, tem a questão de aplicação de químicos, então, uma série de questões que daqui a pouco eu posso oferecer para o meu cliente. Ok? Então, aqui eu estou colocando, se eu tiver condições, mesmo que por um enfoque financeiro, contabilmente é mais simples, porque eu trabalho com centros de custo, e aí eu separo a informação sem problema nenhum. Mas se eu pegar as pequenas empresas, a informação contábil, muitas vezes, ela não retrata a realidade do negócio. Então, se eu for lá para o fluxo financeiro, isso me dá uma boa condição de gerar informação para a tomada de decisão, e chegou no dia 1º do mês, eu já tenho o mês fechado, já consigo analisar com o empresário esse resultado do período. Então, aqui eu estaria dizendo o que eu estou gerando de resultado direto de cada uma das operações. Depois eu vou ter os gastos operacionais. Se eu conseguir separar alguns gastos que são específicos do negócio e os outros que são gerais, deixar lá no canto, porque a decisão é diferente. Ou seja, aqui eu estou pagando o contador, estou pagando o aluguel, coisas que eu pago por contrato geral para a empresa e que não especificamente eu consigo separar por unidade de negócio. Então, é importante, às vezes, separar a questão do critério de apropriação, do rateio, daquilo que é direto efetivamente. Então, até aqui eu conseguiria dizer, olha, realmente esse negócio aqui, pegando a geração de caixa, o recebimento dela, e os gastos variáveis e fixos, qual é a geração operacional que ela me dá? Cada um deles nesse sentido. É claro que no final o que me interessa é isso, né? Lá o total, mas para eu tentar melhorar esse número, se eu analisar negócio a negócio, eu consigo ter uma visão mais clara aí de oportunidade de melhoria desse meu resultado. E depois eu complemento, digamos que eu tive investimentos nessas duas áreas aqui, o investimento geral na empresa, e aí eu estou chegando na seguinte equação, né? A fisioterapia no mês me consumiu recursos financeiros, mas é claro que ela ajudou a pagar o custo fixo, porque se eu olhar até aqui, ela me gera resultado operacional. Fiz investimento por uma decisão de momento e que, consequentemente, isso vai me gerar melhoria neste resultado. Então, no mês, ela me consumiu 290, mas embora ela tenha uma margem menor que as demais, ela está ajudando a pagar o custo fixo da operação. A outra aqui também consumiu recursos de investimento, mas gerou caixa positivo, e essa outra área aqui me gerou, então, o grande volume aí de recursos para cobrir todo o restante das necessidades da empresa. Os gastos gerais ou comuns da empresa foram 12,5, e no fim das contas, a minha variação de caixa, ou seja, eu aumentei o meu caixa em R$ 890 nesse momento. Tá? Mas é importante dizer que eu gerei 30% de resultado operacional. Isso é que é o importante. Aí a decisão que a empresa teve para utilizar esses 30%, parte ela investiu, 17%, e 10% ela distribuiu lucro para os sócios. Então, não é só a última linha que me interessa, na verdade, a última linha, ela me diz lá o que aconteceu de uma forma geral na empresa, mas eu consigo ter clareza de dizer que essa empresa está gerando efetivamente caixa operacional, e aí 30% é um caixa, uma geração operacional relativamente atrativa. A Daiana usou o conceito de EBITDA, basicamente isso aqui é um EBITDA, né? É a efetiva geração de caixa da atividade operacional. Lá na demonstração de resultado, eu tenho que tirar aquilo que não dá efeito de caixa para poder ver quanto é que é a minha geração operacional. Quando eu estou olhando caixa direto, aqui é a efetiva geração, porque é entrada e saída de dinheiro. Então, essa empresa aqui ela teve um EBITDA de 30%. Né? Posso dizer isso diretamente. Professor? Oi.
Vamos pensar assim, vamos tentar dar um exemplo. Sim, o senhor entendeu o que eu disse, o investimento é imobilizável. Isso. O capital fica na societária. O fluxo de caixa geralmente não aparece. Sim, mas isso aqui é societário. Isso aqui é a empresa. O societário é uma empresa, né? Eu estou vendo ainda mais gerencial esse nosso demonstrativo. Ele é gerencial, tudo bem, mas são informações que estão lá na contabilidade também, só que num formato um pouco diferente, realmente. Então, esse investimento, como é que vai estar lá no balanço patrimonial? Ele vai estar lá no meu ativo, no imobilizado, e vai estar na demonstração de resultado pela depreciação. Se eu olhar o resultado econômico, é isso, né? O gerencial faz essa conciliação, então. Isso aqui seria gerencial, perfeito. É diferente dos demonstrativos, já faz a conciliação. Isso. Porque se fosse só em nível de gestão financeira, não apareceria investimento, apareceria como resultado sobre o Não sei se eu concordo contigo, vamos ver se eu entendi bem. que aí, no caso, esse investimento não aparece, ele aparece só no resultado líquido. Essa rúbrica não desaparece. Ela vai ser apurada só lá no fim do ano. Dá um exercício. Não, mas vamos pensar assim, eu comprei este mês uma máquina e eu paguei R$2.000. Não saiu do meu caixa? Saiu. É isso aqui que está representado aqui. Se eu paguei um investimento, ele está aqui. É isso que eu estou dizendo. Então, eu comprei um equipamento, vamos dizer que seja uma esteira aqui, porque é fisioterapia, né? Eu comprei uma esteira, afetei o caixa direto no mês, porque eu paguei à vista e eu tinha recursos, e isso vai me gerar contribuição no futuro, aqui nos próximos 2, 3 anos, de melhoria no meu resultado operacional. Então, o conceito seria este. Então, aqui é uma ferramenta gerencial? Sim, claro, é uma ferramenta gerencial. Mas os investimentos, eles refletem aqui com base na efetiva contraprestação, no efetivo pagamento do equipamento. O resultado em tempo real. Isso, é isso aí. É isso aí. Não vai postergar isso. Não, exatamente. Se eu comprei a prazo, vai entrar aqui cada parcela. Comprei um veículo finamizado, um caminhão finamizado. Estou pagando lá, o caminhão é R$400 mil, estou pagando 10 mil por mês. Vai aparecer os 10 mil por mês aqui. A cada mês vai aparecer esses 10 mil. Lá em nível gerencial acadêmico, eles se preocupam mais com as receitas operacionais e despesas operacionais. A parte de investimento deixa para depois apurar na contabilidade societária divorciado. Mas aí o senhor está falando ali, está em tempo real. Porque na realidade eu preciso ver o que eu fiz com esse resultado operacional. Então, eu estou olhando o meu caixa efetivamente. Então, se eu paguei algum investimento, eu tenho que trazer para cá. Aqui eu informo. Pré-auditoria já conciliando com a contabilidade societária. É isso. Na realidade. O contador vê um pouquinho diferente do administrador. Essa é a grande preocupação. Certo. Como é que a gente transforma a nossa linguagem técnica que ajuda. O administrador vê diferente, não entendeu, né? A administração vê diferente. Mas ok. Mas o que eu preciso explicar para o sócio, assim como a gente explica na demonstração contábil? Por que o caixa variou R$890? Está tudo aqui explicado, nesse sentido. Professor, o resultado financeiro contábil, ele é estático. O econômico, que a Daiana demonstrou, ele é dinâmico e acumula a 100% das operações. Sim, isso. Este aqui não, esse aqui é estático e acumula só os eventos financeiros. Isso, perfeito. Mas é importante essa colocação que a gente vai chegar lá, porque se eu trabalhar com o fluxo financeiro, que é uma visão de curto prazo, eu tenho vários efeitos que não aparecem aqui. Porque ele é estático. Exatamente. O 13º eu vou pagar só lá no final do ano. As férias eu vou pagar tudo numa tacada quando isso for pago efetivamente. Então, qual é a solução para isso? Trabalhar com um orçamento financeiro. Então, sempre que eu trabalhar com 12 meses, eu elimino essa variável. Então, para usar a ferramenta do fluxo de caixa como instrumento de gestão, eu preciso fazer projeção para dizer, olha, está sobrando dinheiro ou está faltando agora, mas daqui a 1, 2, 3 meses vai sobrar dinheiro. É nesse sentido. Mas perfeita a colocação, né? Eu só vou conseguir ter uma análise quando eu pego 2 ou 3 ou 4 meses junto para analisar do que passou e tiver uma projeção dos próximos 2, 3 ou 4 meses para efeito de ver qual é o impacto que vai dar no caixa. Perfeito.
né? Assim como a gente estava falando um pouquinho antes, se eu deixar de pagar alguma conta, eu melhoro o caixa aqui, né? Então, se eu tiver esse tipo de situação que a gente faz nos nossos clientes, que acabam deixando de pagar alguma coisa, eu coloco aqui embaixo o que ele deixou de pagar para apurar o resultado que seria real da operação. Ele me gerou a caixa de 10 mil, mas se ele tivesse pago todas as contas, geraria um déficit de caixa de 5 mil, por exemplo. Estava lá na premissa inicial. Lá. Exatamente. Então, eu tenho que ter esses cuidados, né? Na contabilidade não tem problema, porque eu aproprio tudo por competência, vai aparecer, né? Mas no caixa, realmente, eu teria que ter esses cuidados. Bem, e aqui estaria, né? Na verdade, é a lâmina final aí, é o que a gente estava comentando agora, né? Então, o que eu coloquei aqui? Elaboração do fluxo de caixa pelo método direto, que é aqui, efetivas entradas e saídas de recursos. Registro diário e mensal para análise. É muito comum eu chegar lá na empresa, eu tenho o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber no dia, resolvo o dia, boto fora lá aqueles documentos e vou ver o dia seguinte. Não, nós estamos propondo aqui que eu registre isso, né? Nem que seja numa planilha Excel, seja lá o que for, mas eu constitua esse histórico para poder dizer, olha, no mês aconteceu isso e o meu resultado do mês foi tanto, né? Depois eu comparo com o projetado, coisa assim. Então, na verdade, eu registraria isto para poder ter instrumentos de acompanhamento e quando eu tiver 12 meses lá, eu consigo comparar ano com ano. Agora estou analisando o mês de agosto, como é que foi o agosto do ano passado? Porque, embora existam variáveis diferentes, né, nos períodos, mas algumas questões elas acontecem do mesmo jeito nos mesmos períodos anteriores. Oi. Tem que separar os registros financeiros diários da empresa, né? Isso. Que é financeiro e que é econômico. Isso, exatamente, é isso aí. Na verdade, aqui eu estou trabalhando só com... Eu sempre tenho que ter as duas informações, o econômico e o financeiro. A minha preocupação, não sei se é a realidade de vocês, porque a gente trabalha bastante com empresas de menor porte, e aí a contabilidade, muitas vezes, ela não reflete a realidade. Então, assim, se eu não tiver um instrumento de gestão que me cubra essa deficiência, além de que eu sou contador também, né, pessoal? Às vezes a gente demora muito para entregar a informação contábil. Então, não adianta eu entregar lá agora hoje é dia 18, né? Está entregando no dia 20 a informação contábil do mês seguinte, do mês anterior. Se eu estava com um problema, já estou com 2 problemas, né? Então, na realidade, às vezes a gente tem essa culpa também de, daqui a pouco, não estar ajudando o empresário no sentido de estar trazendo informação no tempo hábil para a tomada de decisão. No financeiro, não. Se eu tiver isso aqui, eu tenho ele, pelo menos, com essas deficiências de competência, mas com elementos para efeito de análise que eu posso suportar uma tomada de decisão dele mais imediata. Eu consigo dizer aqui, olha, né, hoje já é dia 20, né, eu preciso pagar ainda X e os meus recebíveis não atingem esse montante. Como é que eu vou fazer? Eu tenho, por hipótese, boleto, vou descontar duplicata, vou antecipar cartão de crédito, ou vou tomar um capital de giro, então eu consigo tomar decisões para que eu cubra o caixa naquele momento e avaliar depois os impactos para frente, né? Isso aqui é o que a gente estava comentando, separação na estrutura das atividades operacionais, investimentos e financiamentos, identificação e separação em unidades de negócio sempre que possível. É claro que dependendo do instrumento de gestão que a empresa tem, às vezes eu não consigo separar. Tem coisas que realmente não dá para a gente separar. Vou pegar, por exemplo, vou pagar a guia do INSS. Tenho 3 negócios, como é que eu vou separar? O custo-benefício de separar isso é complicado, porque eu pago uma guia só, tenho vários funcionários dentro da empresa, são de diferentes unidades de negócio, então, né, não justifica eu fazer lá uma abertura da guia para poder apropriar em cada negócio. O imposto eu apuro pelo faturamento da empresa, não por negócio. Então, mesma situação. Então, vai ter situações de que eu consigo separar o que é unidade de negócio. Agora, tem outros que eu não vou ter condições de separar efetivamente. Então, aquilo que é possível separar,
separo diretamente. O que não dá, daqui a pouco eu avalio se eu encontro alguma alternativa de abrir essa informação ou não. Observar anormalidades mensais, que eu estava colocando atraso nos pagamentos, o prolabore, distribuição de lucros. Então, isso aqui é aquela questão lá de o aluguel, por exemplo, que eu daqui a pouco não pago porque é do próprio sócio, né? Coisas desse tipo. E a projeção do caixa futuro, né? Fluxo de caixa futuro. Então, essa questão aqui é que me ajuda realmente a ter uma informação mais adequada. Porque senão eu tenho uma fotografia do mês e aí o mês que vem, né, tem outras contas tantas, né, que daqui a pouco vai afetar o meu caixa e eu não tenho conhecimento. Então, a gente sugere sempre que, além de trabalhar aqui com o mensal e a análise histórica, também a análise do fluxo de caixa futuro, uma projeção desse fluxo de caixa. Ok? Mas na prática, quem vem fazendo é o empresário, né? Oi? Esse gerenciamento financeiro das pequenas empresas é o próprio empresário que faz na prática, ele não escuta o contador. E tu acha que tecnicamente ele tem condições? Oi? É. É que o empresário é meio teimoso, né? Culturalmente ele é meio teimoso. Mas se Ele falta, não quer ouvir o profissional. mas se falta dinheiro no bolso, ele vem. O problema é quando está sobrando dinheiro, aí tudo bem. Agora, se falta dinheiro, ele busca. Né? Busca a assessoria sobre isso. Isso aí. Sim. Quando está sobrando dinheiro, ele faz discricionário os gastos. É isso aí. Está sobrando dinheiro, não tem problema nenhum. Agora, no momento que ele sente um aperto no bolso lá, ele vem realmente pedir. Eu acho que essa é a nossa função enquanto profissionais dessa área, né? Então, por isso que a gente atua em consultoria hoje, não tenho escritório de contabilidade, né? Não faço contabilidade, mas como a gente conhece bem os conceitos contábeis, isso nos ajuda para dar esse suporte aqui no sentido de assessoria. Eu acho que esse é o nosso papel também enquanto contadores, né? De levar para ele, né? Enfim, ele não entendeu ou não quis entender, transformar a linguagem, ver como a gente consegue levar a informação para ele, para que ele melhore o negócio. Então, acho que essa é uma função nossa, acho que do nosso desafio aí no dia a dia, né? Ser menos técnicos e, efetivamente, trabalharmos com nossos empresários no sentido de levar a contribuição para a melhoria dos negócios. Até porque as máquinas estão aí, né? Contabilidade hoje, se eu tiver lá qualquer sistema que tenha a data de entrada e a data de realização, pagamento e de saída, a contabilidade está feita. Então, na verdade, se eu for um contador que vai montar simplesmente a demonstração do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, a máquina vai me prejudicar nesse sentido, porque já tem vários softwares gerando balanço patrimonial, DFC, demonstração de resultado, automaticamente pelos parâmetros selecionados. Então, nós temos que agregar conhecimento, ou seja, como é que a gente pega essa informação que é gerada por hipótese pelo sistema de gestão e explica para ele quais são os efeitos, porquê daquele resultado e como ele modifica um resultado. Então, acho que esse é o nosso papel importante, né? Ok? Eu acho que de conteúdo que eu queria trazer, eu acho que foi esse o objetivo, né, Dayana, da gente mostrar um pouco que a demonstração do fluxo de caixa ela é fundamental e que, na realidade, eu tenho duas formas de elaborar, pelas variações patrimoniais, que é o método indireto, só que ele é um pouco mais difícil da gente entender, ou pelo método direto, mas chegando sempre na mesma informação de mostrar a variação do caixa separado nas atividades lá da operação e outras atividades relacionadas a investimentos e financiamentos. Ok? Fico aí aberto para a gente poder deixar o meu contato, depois é disponibilizada, né, a apresentação. Ok. Então, fico aberto aí para algum esclarecimento aí, a Dayana, né, nos suporta também aí no sentido de alguma dúvida. Não sei se fomos técnicos demais. Só dizer que, do ponto de vista contábil, o método Indireto. direto da Juliana, ele realmente contempla 100% das operações e, ao se fazer o trabalho, tem-se certeza de que aquela numerologia mais
Isso. Tá? Contempla toda a empresa. Este aí, o direto já não, né? Porque Sim. tem registros complementares fora da contabilidade tradicional. Ele não vem fechado como vem na... O difícil é explicar para o empresário que ele teve investimento de capital de giro de X e porque como é que eu apurei aquilo? Pelo saldo inicial e saldo final. É difícil de explicar. Acho que nós mesmos, pelo menos eu vejo uma DFC ali, às vezes é difícil de interpretar isso, né? Gerei caixa em função de estar financiando menos os meus clientes. Então, realmente, ela é uma demonstração difícil. Mas, com certeza, ela é completa. A importância da contabilidade é essa, né? Porque tudo está lá registrado. É um grande banco de dados. Se eu conseguir trabalhar efetivamente a análise dessas informações de forma adequada, perfeito. Se eu conseguir gerar informação dentro de um prazo aceitável de tomada de decisão, excelente. Mas acho que os dois, né? Na verdade, eles se complementam porque um explica um resultado que vai acontecer, que nem aquele slide que a gente colocou aqui, e o caixa ele mostra o momento efetivo. Né? Professor Denis, Oi. essa questão de investimentos não tem que ter cautela orientando o cliente, porque o que acontece no ambiente nós estamos vivendo hostil, como o senhor falou, sem dinheiro, sem liquidez, a gente não sabe onde está o dinheiro, entende? Até porque agora vai ter essa moeda virtual, os estudantes estão absorvendo. Mas, então, uma tendência mundial até de acabar com a moeda. E aí o que acontece? Esses investimentos aí pode vir a comprometer a liquidez do negócio. Com certeza. Então, isso aí tem que se analisar também nesse fluxo de caixa, se não está muito elevado o índice de investimento, ou seja, de investimento de capital. Porque no momento que eu invisto em capital, ou seja, comprar uma máquina, isso eu posso estar destruindo valor, eu estou criando passivo através da depreciação. Então, isso aí tem que ser analisado. Ou seja, hoje o mais importante é ter liquidez, porque eu vejo grandes empresários que têm patrimônio, imóveis que não conseguem alugar, e que às vezes não tem dinheiro no bolso para pagar uma conta de água ou luz. Ele tem patrimônio imobilizado. Perfeito. Mas ele não tem liquidez, ele não tem dinheiro. R$1.000 para ele é Copa do Mundo, por exemplo. Porque ele não tem liquidez. Papel moeda que existe, eu nem estou falando virtual. Então, isso que é a grande preocupação também nossa. Por isso que a gestão financeira nos preocupa mais com a liquidez do que esse quesito de investimento. Ele procura evitar, porque às vezes é melhor alugar um equipamento do que adquirir. Sim. Tanto que hoje, com os motoristas de aplicativo, muita gente já não tem carro, já usa só aplicativos. Por quê? Porque existe entendimento na corrente da área de gestão financeira que entende que no momento que se adquire um bem, se gera também um passivo através da depreciação e através de todos os custos da manutenção desse bem. Então, isso aí que nós temos que analisar também. Perfeito. Só para o senhor... Perfeito. A distribuição de valor acho que não entrou no INDEC. E eu tenho, um dos TCCs que eu quero fazer em nível de pós-graduação, e tem discutido o conceito de contabilidade, é que essa questão do custo da oportunidade seja, sim, apropriado na contabilidade societária. Isso a gente não tem na bibliografia. Mas, provando por A mais B, academicamente, acho que tem como se sustentar isso aí. A contabilidade societária também prevê o custo da oportunidade. Okay. Gerencialmente a gente faz isso, Nossa né? profissão não ela é que nem a medicina, não vai estudar. Perfeito. Acho que vou separar um pouquinho as questões que tu colocasse. A gente abordou isso aqui, né? Sempre que eu tiver um investimento, eu tenho que ver qual é a geração de receita desse investimento e quanto ele vai contribuir de resultado para poder ver qual é a rentabilidade esperada. Então, é claro que se eu for fazer um investimento, eu tenho que ver, vou investir quanto? Isso aí vai me retornar quanto? Qual é a taxa de retorno? Vale a pena ou não vale a pena? E nessa análise de investimento, eu vou estar olhando aqui a origem do recurso, né? Se ele é financiamento, enfim. A empresa adquirir uma fraude de veículos, Sim. e ela usar o aplicativo é mais cômodo para ela. Impostos, depreciação e vamos Ok. aí fazer toda uma planilha também específica. Mas se eu tiver uma locadora de veículos, eu vou lá na fábrica, compro com desconto de frotista, alugo por 6, 8, 10 meses, vendo o veículo pelo valor de compra e ganhei toda
Então, é análise de investimento. Tem que avaliar o que é melhor, quais são as oportunidades daquele investimento e se vale a pena alugar naquele momento ou comprar. É claro que tem que fazer essa análise, sem dúvida, né? Mas como negócio, se realmente o meu negócio é locação, a teoria diz que eu deveria comprar também esse veículo financiado para poder pagar com a própria operação. Normalmente, o meu resultado operacional seria superior ao custo financeiro desse financiamento. Mas é claro, tudo tem que fazer um estudo, aí, uma análise do que é mais vantajoso. Vale a pena ter frota ou terceirizar? Se eu pegar uma área de logística, as empresas de logística, elas têm veículos próprios e veículos contratados, terceirizados. Então, conforme a demanda, eu contrato fora. A construção civil, o que ela faz? Ela tem um número de funcionários lá, X, e num empreendimento ela contrata especificamente para aquela obra lá. Depois, volta para o seu tamanho original. É claro que tudo isso aí tem que ser analisado conforme o negócio e o que é mais, vamos dizer assim, vantajoso no sentido de gerar melhor resultado operacional. E na questão do valor, nós tínhamos falado até aqui, né? Nós falamos aqui a questão de agregação de valor, né? Então, se eu estou gerando resultado superior à expectativa dos sócios, né? Então, lá no início, a gente tinha comentado um pouquinho sobre isso, né? Acho que é importante ter essa análise. Nesse período, já não há de transição, mas já mudança real da sociedade, as colocações que o colega fala lá, as empresas atuais, principalmente as startups, elas já não têm mais o item 1 e o 2, já tem o valor do projeto e elas não geram lucro, não geram caixa, por um longo período. Essa é a realidade. Startup é isso, né? É só prejuízo, né? É isso. É só prejuízo. Perfeito, é isso. Então, na verdade, assim, a startup é essa situação. O que está acontecendo hoje? Grandes players, grandes empresas estão chegando a ter um problema, vou lá num coworking ou num parque tecnológico, digo que eu tenho um problema, jogo lá para 30, 40, 50 startups, um vai me achar a solução, agregou valor. Mas ele tá somando prejuízos lá no tempo todo, mas conseguiu atingir lá um objetivo de solucionar o problema de um cliente, ele vai ser remunerado e ele está gerando valor. Perfeito, essa é a realidade hoje, né? A análise contábil vai ter que mudar, os conceitos fundamentais. Nós vamos ter que evoluir muito. Isso vai ter que mudar, né? Nós vamos ter que evoluir muito, porque senão eu vou estar apresentando sempre prejuízo, e daqui a pouco eu não tenho lá. Na verdade, os fundos de investimento, né, os investidores anjo, eles olham para esse potencial, né? Eles não estão preocupados com lucro, né? Estão preocupados com a hora que esse negócio despontar, o quanto eu remunero o investimento. Fundo de investimento é isso, né? Não é tanto o lucro que se olha, mas realmente a potencialidade. O senhor não nota que mudou muito rápido esses conceitos? O senhor não nota isso aí? Porque a gente tem quase 30 anos de contabilidade. O senhor não nota que esse impacto foi muito rápido? Esse é o grande desafio nosso, ou seja... 1 a 2 anos para cá que a coisa mudou. O que acontece, né? Os avanços tecnológicos, eles estão aí a cada ano se desenvolvendo de uma forma bastante rápida. O capital humano não está sendo preparado para isso. Se eu for olhar o ensino básico nosso, como é que são as salas de aula hoje? Iguais a que era 20, 30, 40, 50 anos atrás. Está sempre procurando pós-graduação, Mas não vamos longe, nós mesmos aqui, estamos analisando duas variáveis que praticamente nessa nova etapa não tem mais. É isso aí. Daqui 10, 15 anos, de cada 100 projetos, 10 vão vigorar e 10 vão ganhar. Eles vão perder. Esse é o nosso grande desafio, né? Ou seja, como é que a gente acompanha toda essa evolução, né? Essa dificuldade. Né? Ok? Então, acho que é essa a nossa grande preocupação. Se nós temos essa dificuldade, imagina os nossos empresários que estão lá no dia a dia, né, batalhando ali para pagar os tributos, enfim, né, buscando recurso no banco a um custo lá de 1,5 ao mês, né, numa taxa de juros lá que é bem mais baixa. Né? Acho que é isso, Daiana. Tem alguma pergunta ali? Não?
Ninguém quis fazer pergunta para nós? É isso? Então tá. Pô, ainda está em tempo. Isso, isso, isso. Perfeito. Então, vamos pegar assim, eu tenho uma clínica odontológica e faço atendimento também odontológico na minha clínica, né? No momento que eu atendo um paciente, a minha hora técnica tem que estar aqui como custo. Ah, mas qual o valor? O valor que eu pagaria para um outro profissional. Então, na realidade, eu teria que separar, é claro que é uma questão que tem que ver o custo-benefício de separar isso, mas quando ele está fazendo o atendimento técnico, ele tem um custo do serviço aqui, certo? Depois ele vai sentar lá na mesa de diretor dele para pagar as contas. Bom, agora ele está fazendo a parte da gestão. Então, a parte do Prolabore estaria aqui no gasto operacional. Então, é nesse conceito que a gente coloca. Quando eu estou trabalhando tecnicamente na minha atividade, eu teria que estar sendo remunerado pela minha hora técnica compatível com o que o mercado pagaria. E sempre a relação que a gente faz é quanto eu pagaria para um médico, um dentista fazer um implante lá, enfim, fazer qualquer tipo de trabalho odontológico. Então, é essa remuneração, em princípio, que teria que vir para cá. Não sei se eu conseguiria responder, mas a ideia seria essa. O que é trabalho técnico ficaria aqui, o que é trabalho referente à gestão, que é o Prolabore, ficaria aqui, e dando lucro, resultado operacional dando lucro, ele tem uma remuneração adicional de distribuição de lucro. Porque o que a gente vê, na realidade, aí, né, nas empresas pequenas? O que sobrou, o caixa, o dono leva, né? Então, se eu não separar, eu nunca vou ter resultado operacional. Quanto é que sobrou esse mês? 20 mil. Ah, dá aqui. Não posso dizer que isso aí é gasto da operação. Quanto é que sobrou esse mês? Ah, esse mês não deu muito, deu só 10. Ah, me dá os 10 aqui. Então, eu nunca vou ter resultado operacional. Então, eu preciso dizer para ele assim, que ele pode tirar o quanto ele quiser, desde que eu consiga separar que ele está tirando lucros da empresa, né? Já tive situação desse tipo, de dizer para o empresário que ele disse que a empresa estava ruim, eu disse, olha, a empresa está bem, quem não está bem é a sua pessoa física lá, que está consumindo muitos recursos e a operação não consegue gerar o suficiente para manter o seu padrão de vida. Isso acontece. Né? Então, daqui a pouco a empresa está gerando prejuízo, está gerando falta de caixa, mas o problema não está na empresa. Se eu conseguir dizer para ele, olha, a empresa está dando resultado operacional, o problema é que a sua retirada é acima da capacidade de geração de caixa da empresa. Nós vamos ter que olhar lá na sua pessoa física como é que a gente resolve o problema. Ou o senhor vai ter que buscar um outro negócio que dê mais geração de caixa para poder sustentar a sua atividade, enfim, as suas necessidades pessoais. Oi? É, exatamente. Tem mais esse risco todo aí, perfeito, né? Se não está bem evidenciado no grupo contábil, 27,5% do fisco. É isso, perfeito. Podendo ser gozado nos últimos 5 anos. É isso. Então, esse é o nosso papel, dizer para ele, ó, Vai gerar um passivo infinito, porque se sabe que a execução, hoje, ela é prazo determinado. Isso. Depois que entrar na fase de execução. Perfeito. A decisão é sua, existe esse risco, né? Mas quem toma a decisão... É isso aí, perfeito. Ok? É financeiro, o grande instrumento da Receita Federal de fiscalização. Perfeito. Oi. A hora técnica do serviço prestado entraria aqui mesmo, como custo do serviço. Eu vou gerar uma receita, um recebimento, e vou pagar para ele pelo serviço técnico que ele prestou. Né? Não com Prolabore. Aí ele vai ter um valor fixo de Prolabore. Você,
Sua remuneração com o Prolabore vai ser igual ao que eu pagaria, por hipótese, para um gerente de serviços, R$10.000, por exemplo. Então, daqui a pouco ele vai ganhar 10 mil de Prolabore, digamos que ele atendeu X clientes, ganha uns R$4.000 de atendimento profissional, então somou 14, e digamos que ele tirou 30 mil, 16 mil está aqui embaixo. Se eu conseguir separar isso para ele, ele vai entender. Ele entende. Aí é outra questão, né? Eu estou dando um instrumento gerencial de análise. Agora, se ele está tributando esse valor aqui, aí é aquela questão que a gente sabe que é difícil da gente contornar internamente. Como é que eu vou remunerar a ele isto, né? Certamente vai ser por distribuição de lucros, né? Enfim, coisa desse tipo, mas gerencialmente eu estou separando aqui como se fosse um gasto técnico, né? Uma vez que eu separo o Prolabore, estabelece um Prolabore, não um Prolabore do salário mínimo, Sim, sim. só o coloca, 98, e faz uma distribuição de 40, mas é um Prolabore razoável. Isso. Dentista, por exemplo, clínica odontológica com 2 dentistas. Esse trabalho é parecido. Então não tem muita diferença entre um e o outro. Sim. Gera lá um valor de Prolabore estabelecido, tipo R$6.000 para cada um. O que sobra disso aqui vai como distribuição de lucros. Eu não tenho necessidade de eu fazer essa geração de separação de hora técnica ou de Prolabore. Tudo é Prolabore pelo trabalho que eles prestam, mais ou menos semelhante ao trabalho de um e de outro. Sim. E o que sobrou, então, eles fazem distribuição de lucros. Aí eu não teria, nesse caso, uma situação como o colega levantou ali, que ele vai correr o risco de ter uma ocupação futura. Sim. Sim ou não? Vamos separar a questão tributária da questão real, né? Tributariamente, ou seja, lá na contabilidade, ele vai lançar os 998 como Prolabore e o restante tudo como distribuição de lucros, né? Na questão fiscal. Contabilmente explicado. Isso, é isso aí. Mas, para efeito de analisar o negócio, eu trabalharia com esses 6 mil como um gasto operacional de Prolabore. Gerencialmente. Está perfeita a tua colocação, porque é isso que acontece na prática, né? O cara tira um salário mínimo lá para não ter problema, mas, no fundo, ele tira muito mais que isso. Então, ele tira como distribuição de lucros contabilmente, né? Na parte tributária. Já numa situação semelhante, esses mesmos dentistas têm uma clínica de radiologia, participação igual, mas um dos dentistas assina os laudos radiológicos, Isso. a análise toda, o outro só entrou com capital e tem o seu Prolabore. Nesse caso, os Prolabores são estabelecidos de forma diferente. Um tem 5 mil, o outro tem 7. Esse que tem 7 é porque ele trabalha efetivamente, mas sai tudo com Prolabore. Decisão de diretoria quando nós vamos retirar, porque eu trabalho, porque eu não trabalho, eu tenho capital. Da mesma forma, registra capital, registra Prolabores diferentes, tributa, e o que sobra, eles fazem distribuição de lucro na proporção do capital. Uma outra situação. Gerencialmente, o que eu orientaria? O sócio que trabalha, ele está ganhando Prolabore. O sócio que não trabalha, estaria aqui embaixo. Administrativamente, os dois trabalham, até porque os dois assinam. Aí tudo bem. Responsável. Agora, só que um tem um trabalho a mais Sim, do que o outro. sim. Tá. Não, tudo bem. Aí eles vão combinar a retirada de cada um. Um trabalha mais que o outro em termos de tempos, coisas assim, ou por responsabilidade. Eles podem definir. Mas é gerencial, né? É gerencial, não é tributário. Esse lucro aí vai ficar dentro do negócio, é isso que o senhor está dizendo aí, gerencialmente. Esse lucro que está demonstrado, ele fica dentro do negócio como um capital giro. É o lucro à disposição do sócio, vamos falar assim, gerencialmente. Esse aqui. O resultado líquido. Esse aqui? Esse resultado líquido. Aqui. Fica no caixa. Isso. É a variação do caixa efetivo. Se eu distribuir lucro, já saiu daí. Isso aqui está somando ou diminuindo a minha reserva financeira. Eu estou pegando... Ele tem que manter um estoque de caixa para ter liquidez. Tecnicamente é isso. Isso. Eu tinha R$1.000 no início do mês,
no final do mês eu fiquei com 1.500, significa dizer que eu gerei 500 de caixa no período. Perfeito. Preferencialmente não distribuir. Tem que ter aquele valor à Sim. disposição para uma emergência. Sim, eu vou ter que dimensionar quanto seria, né? Então, por exemplo, daqui a pouco, que a gente estava comentando um pouquinho antes, chega lá no dia 5, me falta X reais. Não pode faltar, então eu tenho que ter capital de giro, então reserva financeira, para cobrir esse mês, esse período todo. Então, perfeito, é isso mesmo. Se daqui a pouco eu preciso de 30 mil reais ou 50 mil reais para cobrir o mês, eu tenho que ter essa reserva financeira no início para poder ir usando até a hora que se recompõe o caixa. Alguns empresários que tinham 10, 20 mil de prolabore declararam, porque são bem orientados pelo profissional contábil a fazer isso. Não tem problema. Com aqueles 20 mil reais deles, entendeu? Sim, sim, Isso é o correto. perfeito. Ele pega os 20 mil, paga os impostos, INSS, dentro do teto do INSS, e vive com os 20 mil dele. Perfeito. E lá no fim do ano distribui o lucro. Contábil, estou falando. Sim. Estou falando que as empresas mais organizadas estão fazendo isso. Mas se ele tirou prolabore, não é distribuição, Declarado. mas não é distribuição de lucros então, né? Não, lá no fim do ano é feito a apuração. Aí o excedente ainda distribui lucros, tu quer dizer? Isso, mas ele daí não vai ter esse gerencial que eu estou explicando ali. Não, vai ter por... Intermediário só lá no fim do ano que ele vai Não, aqui vai ter todo mês sim. Eu vou colocar, se ele está tirando 10 mil mesmo, que seja lá, tributando 10 mil no contra-cheque, seja lá o que for, vai aparecer como um gasto operacional aqui. Isso aqui eu vou ter todos os meses. O custo de serviço desaparece, é isso que eu digo, se ele faz Não. a distribuição lá no fim do ano. É que a distribuição não tem nada a ver com isso. Eu posso, acho que o colega colocou... Está apropriando independente da distribuição, é isso? Isso. Isso. Mas ele está recebendo. Depois, lá no final do ano, eu vou fazer lá o fechamento lá de que foi lucro ou não, né? Isso é gerencial, né? Na prática, ele vai ter... É como o colega falou aqui, eu posso não separar em custo aqui e jogar tudo como operação. Pode se abster de retirar esse lucro só para o agora. Então, ok. Eu, nesse caso aqui, tenho mensalmente feito as aprovações todas e sobrou lucro. Desse lucro eles decidem tirar. Já tem um valor pré-estabelecido Sim. de retirada. Está previsto no contrato social a distribuição do período. Desproporcional lá. E eles já fazem a distribuição no mês. Recebe o prolabore, a empresa transfere na conta bancária. Isso. E já transfere, vamos distribuir mais 5 mil reais para cada um de lucro. Tem lucro real? Tem disponibilidade financeira? Tem. A empresa está saudável? Então, Tem problema. faz a distribuição. Chega no final do ano, vamos dizer, em média, distribui 5 por mês. No Isso. final do ano, tem 60 de distribuição de lucro para cada um deles, que já fez a distribuição antecipada É isso aí. mensalmente. Perfeito. O que eu tenho usado em alguns clientes? Eu tenho olhado a geração trimestral e aí sim feito a distribuição no período. Então, porque um mês é como eu estava comentando aqui, né? Ele pode ter uma oscilação forte. Então, o que eu faço em alguns clientes? A gente apura os três meses, um trimestre, vê quanto teve de excedente de caixa e que, em princípio, eu não vou precisar desse recurso, e aí distribuo. Mas, sem dúvida, eu faço uma distribuição antecipada e depois, lá no final do ano, resolvo. Você tinha feito esse processo mensalmente. 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 Isso aí. Chega o final do ano com tudo fechado já. Ok. E não faltou dinheiro em nenhum momento. Mas tu faz em cima Empresa saudável. demonstração contábil ou do caixa? Demonstração contábil. Da contábil. Olhando o caixa também. Sim. Sim, se tem disponibilidade, perfeito. Ok, sim. Ok, aí cada caso... sim, não tem problema nenhum, cada caso ter que analisar o que... As práticas disso para não distribuir mensalmente, não que eu estou dizendo que não pode ter contrato social. Ele pode perder liquidez no meio do ano. mas a gente está colocando numa empresa que está com uma situação saudável. O que a gente orienta é assim, distribui o lucro, mas lá na tua pessoa física tu conserva a liquidez, não vai me comprar lá, casa na praia toda hora, trocar de carro toda hora, porque se faltar dinheiro na empresa, Volta ao capital do sócio. meu patrimônio como é que fica? Esse caso aí, inclusive, essas operações que você citou agora, não é feito nenhuma operação sem que seja comunicado à contabilidade. Vou trocar de auto. Meu Mercedes vale 100, eu vou comprar um de 300, Isso. vou ter que desembolsar 200. Posso? Não posso? Como é que é? Perfeito. Esse é o nosso papel.
efetivamente o empresário possa nos ouvir como assessores, né? E não como meros elaboradores de demonstrações fiscais, né? Perfeito. É esse espaço que a gente precisa dentro das empresas, né? Na verdade, a gente conseguir contribuir para que ele não tome decisões sem nos consultar, pelo menos para daqui a pouco não fazer alguma coisa aí de imobilizar patrimônio e depois faltar liquidez, né? Como dizem grosseiramente, contador e advogado não são borrachas, não paga. Perfeito. Acho que é isso. Daiana? Tudo certo? Pessoal, esperamos aí ter contribuído um pouquinho mais aí de conhecimentos, de práticas, né? E ficamos à disposição, tem os nossos e-mails aí, vai ser disponibilizada a apresentação, e estamos também junto ao conselho aí, caso precisem de alguma coisa. Tá bem? Então, boa noite, um bom jogo. Obrigado.